Você está acreditando em mais uma história de que a oferta de animais está regulada e que, se não fosse o aquecimento da demanda externa por carne bovina, o valor do gado gordo no Brasil não conseguiria se sustentar? Pois saiba que essa é uma tremenda conversa fiada de grandes frigoríficos exportadores de carne bovina e seus colaboradores. Mas afinal, o que é que tem feito o valor da arroba subir em plena safra do boi e da vaca gorda aqui no Brasil? Pois bem, o que tem colocado o valor no boi e na vaca gorda no Brasil é estoque de gado abaixo das necessidades atuais de demanda desse gigante de consumo chamado Brasil. É claro que com o dólar acima de R$ 3,00 aumenta a pressão nas exportações e agora acima de R$ 4,00 não precisamos nem comentar. Mas atenção, as dívidas em dólar dos exportadores de carne bovina do Brasil também estão sendo elevadas e forte, o que tem deixado as mesas de estratégia desses frigoríficos à beira de um ataque de nervos. Afinal, no ambiente de estoque de gado abaixo das necessidades de demanda interna e externa, as grandes indústrias sabem que não tem como segurar por muito tempo o valor da arroba, ainda mais às vésperas dos meses de junho e julho, onde a demanda interna por carne bovina explode, principalmente do dianteiro, com a temporada das festas juninas, que também se estendem aqui no Brasil ao longo de todo o mês de julho. Veja que no acumulado de 2019, o quilo do dianteiro bovino anota média de R$ 8,31, que é recorde para esse período analisado, alta de quase 3% frente aos R$ 7,36 vistos no mesmo intervalo do ano passado e de 3,5% sobre a média de 2016, que agora é o segundo maior valor já visto nesse período, quando o quilo foi negociado por R$ 8,03. A ordem que os grandes frigoríficos exportadores têm passado aos seus colaboradores diretos e indiretos, como os analistas que só falam no mercado que essas empresas mandam, é a de propagar que, com o aquecimento das exportações, será possível que a venda de carne bovina in natura para o mercado internacional registre o maior volume para essa segunda metade do mês. E que isso pode vir a ser um fator de sustentação das cotações da arroba. Olha, vamos repetir para que você não esqueça. O vetor de elevação do valor do gado gordo no Brasil e no mundo é estoque abaixo das necessidades de demanda. Junte a isso a intensa demanda interna por conta das festas juninas, mais o fator dólar. E pronto. As vendas de carne bovina in natura dos frigoríficos exportadores que operam no Brasil vão ser ainda mais demandadas. E é evidente que isso dá um pouco mais de pressão de alta no mercado do gado gordo. E olha, até nisso esses colaboradores maquiam os números e tentam minimizar as altas da demanda externa que podem vir nesse mês de maio. Mas a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business mantém o alerta de que as vendas externas de carne bovina de maio vão bombar. Anote aí. Diante da média de embarques da ordem de 6.530 toneladas por dia útil, a previsão é que maio pode terminar com os exportadores, a partir de plantas frigoríficas brasileiras, embarcando 143.640 toneladas, o que representa um incremento de 58,6% quando comparado com o ano passado e confirma o maior volume da história para o mês de maio. E também o maior volume de 2019, com um avanço de quase 31% sobre o visto no último mês de abril, que ficou em 109.800 toneladas. Pelas projeções da Rural Business, tomando como base a média do câmbio de R$ 3,981 em 12 dias úteis deste mês de maio, essas vendas podem render aos frigoríficos também o maior faturamento da história, com 2,210 bilhões de reais, ou 556,290 mil dólares, caso o desempenho das vendas se mantenha nesse ritmo até o final do mês. E como o dólar já rompeu a casa de R$ 4,00, maio vai mesmo fechar com um faturamento excepcional para os exportadores de carne bovina aqui do Brasil. Para o analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte da Rural Business, Júlio Brissac, não haverá surpresa alguma se os exportadores de carne bovina do Brasil fecharem o mês de maio com R$ 1 bilhão a mais de faturamento do que o registrado em igual mês do ano passado.
o que significa 2 bilhões e 380 milhões de reais. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de pecuária. Você vê agora o indicador Boi Gordo Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.